E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Fabrício, sou professor de física e hoje nós vamos ter uma aula sobre interferência. Vamos lá? Bom, senhores, imagine a seguinte situação. Você pega uma corda, né, segura na extremidade dessa corda e vai produzir nela uma crista, tá? Um pulso nessa corda. Imagine que esse pulso, ao se propagar, quando chegar na outra extremidade da corda, né, ele sofre uma reflexão, mas sem inversão de fase. Né? Se você não assistiu aula sobre reflexão, volta lá e dá uma olhadinha, viu? E aí, esse pulso, né, quando ele for refletido sem inversão de fase, né, vai estar voltando aqui uma crista também, ok? E aí, na hora que ela estiver retornando, você vai lá e produz outra crista. Então, nós vamos ter aqui, né, uma crista propagando para a direita, ok? E a segunda crista aqui, né, propagando para a esquerda, porque ela foi refletida, tá bom? Vamos colocar aqui que essa crista tem uma amplitude que eu vou chamar de H1 e essa outra crista aqui, ela tem uma amplitude que eu vou chamar de H2, ok? Senhores, o que será que vai acontecer quando essas cristas se encontrarem? Bom, o resultado é que elas vão se sobrepor, superpor, né? E aí nós vamos observar um aumento dessa amplitude resultante, tá? Então aqui a gente vai ter um cristão, né? Ó, de tal, vamos chamar esse cara aqui de H3, tá? De tal forma que H3 vai ser igual a H1 mais H2, tá? Então, quando essas cristas se encontrarem, vai produzir um cristão, né? Com a amplitude ou a soma das amplitudes desses pulsos, né? Iniciais. E aí a gente chama esse fenômeno de interferência, ok? Agora, o interessante é que a interferência, né, ela é local, né, ela é num ponto só que vai acontecer e no instante, porque logo depois que essas cristas elas se encontrarem, o que a gente observa é que elas continuam propagando como se nada tivesse acontecido, tá? Então aqui a gente vai ter o H2, né, propagando para a esquerda e aqui a gente vai ter o H1 propagando para a direita, tá? Então a interferência ela vai acontecer ali no instante, mas logo depois elas continuam propagando como se nada tivesse acontecido, tá bom? Nesse caso aqui, esse tipo de interferência, onde a gente tem crista com crista ou vale com vale, tá? Nós chamamos essa interferência aí de construtiva, ok? Beleza. Agora, imagine que ao invés da gente ter, né, uma crista encontrando com outra crista, a gente tem uma crista encontrando com um vale. Vamos colocar aqui, galera, ó, H1 de novo, né, a amplitude aqui da primeira crista e H2, a amplitude desse vale aqui. Bom, já sabemos, né, que quando essa crista encontrar com o vale, essas ondas elas vão superpor, né, esses pulsos vão superpor, e aí nós vamos ter um pulso, né, de tal forma que a amplitude dele, H3, vai ser igual a H1 mais H2, né? Mas como aqui a gente no H2 é um vale, né, vamos falar que essa amplitude ela é negativa, né? E se os módulos de H1 e H2 forem iguais, o que vai acontecer? A gente vai ter uma amplitude resultante igual a zero, né? Se os módulos forem iguais, né? Então vai desaparecer, né? Esses pulsos aí vão subir, você não vai observar nada, né? Agora, a mesma coisa, logo depois da interferência, né, esses pulsos eles continuam propagando como se nada tivesse acontecido. Então, está vindo aqui o nosso H2 para a esquerda e aqui para a direita, né, o nosso H1, ok? Então, a crista e o vale vão superpor. Se o módulo, né, foi igual, eles vão desaparecer esses pulsos aí, né, porque um é crista e o outro é vale, né, então vai ter uma amplitude negativa, e aí continuam propagando como se nada tivesse acontecido, ok? Beleza. Agora vamos ver aqui como fica se ao invés da gente ter os propagando em cordas, né, se a gente tiver
propagando, né, uma onda periódica propagando na superfície da água. Né? Imagina você vai lá num laguinho, numa piscina, joga uma pedrinha, o que vai acontecer? Você já deve ter percebido, né? Vai formar ondas circulares na superfície, né, da água. Aqui é uma vista superior, tá? A gente está olhando de cima. Essas linhas circulares, então, elas representam as frentes de ondas, pode ser a crista, né? As cristas aí dessas ondas, ok? Então a onda, né, ela vai ficar crista e vale, e cada linha dessa daí vai representar a crista, por exemplo, ok? Então essa onda periódica aí, ela vai estar se propagando, né? Aqui ela vai divergir do ponto onde você jogou a pedrinha aqui, né? Em todas as direções, beleza? Só que aí imagine que você agora joga duas pedrinhas, só que em lugares diferentes, né? Você vai jogar uma pedrinha aqui e outra pedrinha aqui. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter duas ondas se propagando, né, com fontes diferentes aí, ok? O que será que a gente vai observar, hein, galera? Olha só, deixa eu arredar essa onda para cá. Senhores, o que a gente percebe é que quando a crista encontra, uma crista proveniente aqui de uma fonte, né, de uma pedrinha, encontra com uma crista proveniente da outra fonte aqui, da outra onda, né? Por exemplo, nessa região aqui, né, por exemplo, você está vendo aí linha com linha, então a gente tem crista com crista, o que a gente vai ter? Uma interferência construtiva, ok, galera? Agora, nesse ponto vermelho aqui, ó, observe, esse daqui, vamos fazer de vermelho, nesse pontinho aqui, né, nós temos a crista, olha só, de uma fonte, né, dessa fonte vermelha aqui, encontrando, né, com uma região aqui no meio de duas cristas da fonte verde. Ou seja, no meio de duas cristas a gente vai ter um vale, né? Então aqui a gente tem crista com vale. Então nesse ponto aqui, no ponto vermelho, nós vamos ter interferência o quê? Destrutiva, ok? Enquanto que no ponto verde, nós vamos observar aqui a interferência construtiva. Ô, pincel. Vamos lá, pincel. Isso aqui. Então, esse cara aqui vai ser construtiva e o vermelhinho destrutiva. Ok? Agora, galera, e se a gente pegar... O meu pincelzinho tá difícil aqui hoje, ó. Se a gente pegar esse ponto aqui, hein? A gente não consegue visualizar nessa região aqui se a gente tem crista com crista, né? Vale com vale ou crista com vale, né? E aí, o que será que a gente vai observar nesse ponto, hein? Bom, vamos fazer uma análise matemática aí para a gente verificar o que vai ter aqui. Olha só, da fonte verde aqui, né, até esse ponto, nós temos essa distância aqui, ok? Vamos chamar essa distância aí de D1, que a onda vai propagar, né, da fonte aqui, o local que foi produzido, até esse ponto de referência nosso aí, que eu vou chamar esse ponto... Oh, meu Deus, pincelzinho difícil. O pincel que está dando trabalho. Então vamos pegar aqui, galera. Nossa referência aqui é o ponto P, né? A onda então vai percorrer o caminho azul aqui que eu chamei de D1, beleza? Mas essa onda ela também vai percorrer o caminho D2 aqui, né? Caminho verde, ó. Bom, vamos colocar verde não, vamos colocar vermelho, né? Já que a gente chamou essa fonte aqui de vermelha, né? Então vai percorrer o outro caminho aqui que vamos chamar de D2, ok? Bom, olha só, galera, se o D1 menos o D2 for igual a zero, o que isso significa, hein? Significa que essas distâncias elas são iguais, né? Que D1 é igual ao D2, porque a diferença entre eles deu zero, ok? Agora, se os caminhos são iguais, você concorda comigo? E se essas ondas também estiverem em fase, né? O que isso significa em fase? Quando uma fonte está produzindo a crista ali, a outra também está na crista, tá? Quando uma está no vale, a outra está no vale. Então elas estão oscilando juntas, ok? No mesmo instante ali elas estão produzindo, né? O mesmo ponto da onda, ok?
Então, se elas estiverem em fase e os caminhos são iguais, você concorda comigo que tudo que vai acontecer no caminho azul com a onda também vai acontecer, né, no caminho vermelho com a outra onda? Ou seja, o que isso significa? Que se um caminho a gente observar que lá no ponto P está chegando aqui, por exemplo, esse ponto aqui, qual ponto da onda que vai chegar no caminho vermelho? O mesmo ponto, né? E se a gente tem o mesmo ponto da onda, eles estão encontrando, né, de uma fonte com a outra, a gente vai ter uma interferência construtiva, né? Por exemplo, imagine que o caminho aqui chegou à crista, lá no ponto P, enquanto que no outro caminho também chegou aqui, né, a crista. Então, crista com crista, a gente vai ter interferência construtiva, ok? Se chegar a vale, o outro também vai chegar a vale, vai ser construtivo. Qualquer ponto, né? Chegar esse outro pontinho aqui, ó, significa que no outro caminho vai chegar ao mesmo ponto. Então, vai ser também interferência construtiva, ok? Agora, se ao invés de D1 menos D2 for igual a zero, vamos colocar que D1 menos D2 é igual a lambda, ou seja, igual a um comprimento de onda, hein? O que vai acontecer, senhores? A gente vai observar que, vamos supor que o caminho azul chegou aqui à crista, né? Só que o caminho vermelho, vamos colocar que o vermelho ele é lambda maior do que o azul, né? Então, vamos colocar um lambda a mais aqui, ó. Olha lá. A gente observa que também vai chegar à crista, né? Aqui, ó. Enquanto um está chegando crista, o outro também vai chegar à crista. Só que é uma crista na frente, né? Um lambda à frente, um comprimento de onda maior. Mas não deixa de ser crista com crista, e aí vai ser interferência o quê? Construtiva também, certo? Se chegar vale, o outro vai chegar um vale na frente ou um vale atrás, e aí vai ser interferência construtiva do mesmo jeito. Então vamos generalizar isso daqui. Ao invés de colocar D1 menos D2 igual a lambda, vamos colocar que D1 menos D2 é igual a n lambdas, ok? De tal forma que o nosso n ele vai ser igual a algo inteiro, tá? 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Bom, significa que se a onda, né, se os caminhos forem iguais, o n é zero aqui. Então a gente tem interferência construtiva, né? Se o n for 1, dá diferença de caminho igual a lambda, então também vai ser construtiva. Se o n for 2, então um caminho, né, chega 2 lambdas à frente, que também vai ser construtivo. Então, qualquer valor para n aqui, a gente vai observar o que? Interferência construtiva. Ok? Agora, imagine que a diferença entre os caminhos D1 menos D2 é igual a, por exemplo, lambda sobre 2. Ou seja, meio lambda, galera. O que a gente vai observar aí? Significa que se num caminho, por exemplo, aqui, né, na nossa análise, num caminho chegou uma crista, se a diferença entre os caminhos é meio lambda, significa que no outro caminho, ao invés de crista, vai chegar o quê? Vale. E aí? Nós vamos ter crista com vale agora. Vai ser interferência o quê, senhores? Destrutiva, né? Não necessariamente a crista, um caminho vai chegar a Cristo, o outro vale não, tá? Mas está chegando uma fase oposta, né, galera? É meio lambda aí na frente ou atrás, né? Então a gente sempre vai ter interferência destrutiva, concorda comigo? Por exemplo, aqui uma outra situação, se num caminho chegar esse pontinho aqui de azul, né? O outro caminho vai chegar esse pontinho aqui. E aí nós temos novamente interferência destrutiva, né? Porque, vamos colocar aqui, que se esse pontinho ele estiver subindo, esse outro pontinho aqui vai estar o quê? Descendo. Tá? Então, a gente vai nessa superposição aí dessa energia, nesse instante aí, você vai ter uma destruição desse pulso, ok? Porque eles estão em fases invertidas. Então, interferência destrutiva, tá? Agora, da mesma forma que fizemos aqui em cima, né, a gente pode generalizar isso daqui. Por quê? Não é só lambda sobre 2. Né? Por exemplo, 1,5 lambda, 3,5 lambdas. Então, tem várias possibilidades aí para interferência
destrutiva, né? Então vamos colocar aqui, ó, n vezes lambda sobre 2, só que o nosso n, ele pode assumir quaisquer valor que sejam ímpar, né, senhores? Vai ficar assim, ó, n igual. O zero não pode, né? Porque se a gente colocar zero aqui, 0 vezes correto vai dar zero, significa que os caminhos são iguais, então vai ser construtiva, né? Então pode ser 1. O 2 não pode, né? Porque se o n for 2, 2 por 2 vai dar 1, então a diferença dos caminhos vai dar lambda, que vai ser construtivo também. Ou seja, o n ele pode assumir qualquer valor que seja ímpar, 1, 3, 5 e por aí vai. Então, qualquer diferença entre os caminhos, de tal forma, né, que seja um múltiplo ímpar de n sobre 2, nós vamos ter interferência destrutiva, tá? Agora, a gente pode ajustar essa equação de cima aqui, né, para ela ficar no mesmo formato que a de baixo, né? De baixo. Ao invés de a gente ficar decorando, um é n vezes lambda para qualquer n, a outra é n vezes lambda sobre 2 para n ímpar, a gente pode escrever assim, quer ver? Vamos ajustar a equação de cima, vamos colocar aqui D1 menos D2, ao invés de colocar n lambda, para ela ficar no mesmo formato, vamos colocar n vezes lambda sobre 2 também, só que ao invés de a gente colocar para qualquer n, né, como estava lá em cima, vamos selecionar os n's aqui de tal forma que eles sejam pares. Então, n vai ser igual a 0, 2, 4, 6 e por aí vai. Observe que a gente tem o mesmo resultado na equação de cima, né? Observe, se você coloca 0 aqui no n, a diferença dos caminhos são iguais aqui, né? Então vai dar 0, né? Coloca o 0 aqui, dá o mesmo resultado, né? E se a gente colocar qualquer par aqui, par dividido por 2, né? Ele vai conseguir fazer a divisão, então vai dar um múltiplo inteiro de lambda, tá? Então a gente vai ter também aqui interferência construtiva. E aí fica mais fácil, né, de vocês gravarem essas duas equações, porque agora elas têm o mesmo formato, né? Olha só, D1 menos D2 igual a n vezes lambda sobre 2. Quando o n ele for ímpar, então vai ser o quê? Destrutiva. A mesma equação, quando o n ele for par, vai ser interferência o quê? Construtiva, ok? Então, vamos resolver exemplos aí de interferência, galera. Olha só, primeira questãozinha aqui, é bem simples essa questão, só para a gente brincar um pouquinho. Olha só, estou tentando arredar para a direita aqui, mas tá difícil. Isso, agora não. Para seguir, mostra pulsos produzidos por dois garotos, Breno e Tomás, na extremidade de uma corda. Cada pulso vai de encontro ao outro. O pulso produzido por Breno tem maior amplitude que o pulso produzido por Tomás. Então, a gente está vendo aqui, né? Que essa amplitude aqui, ela é maior do que a do Tomás, beleza? A do Breno a gente tem uma crista, enquanto do Tomás aqui a gente tem um vale. As setas indicam os sentidos de movimento dos pulsos. Então, um tem para a direita, aqui o outro para a esquerda. A alternativa aqui contém a melhor representação dos pulsos logo depois de se encontrarem. Tá? Então, não é quando eles sofrerem a interferência, né? Logo depois da interferência, quando esses pulsos se sobreporem, ok? Olha só, então a gente viu, né, lá em cima que após a interferência os pulsos continuam propagando como se nada tivesse acontecido, né? As amplitudes elas vão se manter. E a alternativa que mostra isso aí para a gente é a alternativa C, né? Aqui está o nosso vale e aqui a nossa crista, ok? Continuando propagando aí da mesma forma. Então essa daí é tranquila, né, senhores? Fácil essa questão aí, né? Agora vamos ver uma mais emocionantezinha, uma mais legal. Olha só, essa aqui. Um observador situado no ponto O recebe ondas sonoras emitidas por duas fontes situadas nos pontos A e B, idênticas, né? Que emitem em oposição de fase. O que isso significa, senhores? Se a fonte A ela estiver numa crista, a fonte B ela vai estar num vale. Tá? Então a gente tem essa oposição de fase aí. A velocidade de propagação do som emitido pelas fontes é de 340 metros por segundo e a frequência de 170 Hz. No ponto O ocorre interferência, vamos ver?
Olha só. Primeiro, vamos encontrar lambda e vamos achar o valor do comprimento de onda, né? V é igual a lambda F. Se a velocidade ela é de 340 metros por segundo, né? Então, lambda vezes nossa frequência aí de 170 Hz, a gente tem aí um lambda de 2 metros, ok? Agora, observe os caminhos que essas ondas vão percorrer. Um caminho tem 20 metros e o outro tem 25. Então, D1 menos D2, quanto que dá, hein? Dá 5 metros, concorda comigo? Agora, o que é 5 metros? 5 metros é igual a 2 lambdas, né? O lambda ele é 2 metros, então vai dar 4, mais meio lambda, concorda comigo? Aqui sim vai dar 5 metros, hein? Agora, se a gente, em um caminho, né, a gente tem meio lambda a mais, o que isso significa? Como a gente viu, né, lá em cima na teoria, se as fontes estivessem em fase, né, uma está na crista, outra está na crista também, e se um caminho é meio lambda maior, significa que num caminho vai chegar a crista, o outro vai chegar a vale, né? A gente tem uma diferença de meio lambda, igual a gente fez o desenho, vamos repetir, ó, imagina esse aqui é o D1, né, o nosso caminho 1, olha lá, vamos supor que chegou, por exemplo, aqui um vale, né? O outro, o que a gente ia observar, hein? Se ele é meio lambda maior, então vai chegar o quê? Crista. Mas como as fontes elas já estão em oposição de fase, né? Quando uma começa aqui, a outra não vai começar no mesmo lugar não, né? Uma está na crista, a outra está lá no vale. Então, o fato delas já estarem fora de fase vai fazer com que no ponto O vai chegar ao mesmo ponto, né? Se um caminho chegar a crista, o outro também chega a crista. E aí vai ser interferência o quê? Construtiva, né? Construtiva. Então, vamos ver. Letra A. Vai ser destrutiva? Não. Vai ser construtiva? Sim. E a frequência da onda sonora resultante será de 170 Hz? Sim, a frequência ela não é alterada, né, galera? A frequência depende da fonte, aí ela não vai mudar não, tá bom? Então, resposta letra B. Beleza? Eu vou postar também uma videoaula fazendo mais questões sobre interferência. Eu sei que esse é um assunto da física que a galera tem mais dificuldade por envolver cálculo, né? Essa equação aqui, aparentemente, ela não é nem de que bonitinha, né? Então, nós vamos fazer mais questões sobre interferência para que vocês acostumem aí com essas equações. Ok, senhores? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu!